Bom, a gente vai iniciar o nosso segundo módulo desse treinamento 411 e esse módulo ele fala especificamente sobre a manutenção dos serviços de domínio do Active Directory. E a gente sabe, né, que dentro de um ambiente de domínio, o Active Directory é o componente mais crítico, né, dentro dessa infraestrutura. E o porquê dessa criticidade, né? Primeiro porque o serviço de domínio do Active Directory, ele é o cara que contém as informações mais importantes aí a respeito de autenticação, de autorização e também dos recursos existentes no ambiente. Então a gente vai, dentro desse módulo aqui, descrever aí como é que a gente pode fazer a implantação de recursos específicos do sistema de domínio do Active Directory, como esses componentes importantes se integram, né, uns com os outros e como a gente pode garantir que a nossa infraestrutura baseada em domínio funcione de forma adequada. Tá? Então, o que a gente pretende aqui dentro desse módulo, dentro dessa abordagem, primeiro, dar uma olhada geral aí no serviço de domínio do Active Directory, falar sobre os controladores de domínio virtualizados, falar sobre os controladores de domínio somente leitura, falar sobre administração do serviço de domínio do Active Directory e dar uma atenção especial ao gerenciamento da base de dados do Active Directory. Então, dentro dessa visão geral, o nosso primeiro ponto aqui é a gente entender quais são os componentes dentro de um ambiente de domínio. Tá? E aí a gente vai falar também sobre uma estrutura, né, que monta o que nós chamamos de esquema e também a floresta, né, do serviço de domínio do Active Directory, falar sobre a estrutura do próprio domínio, né, e entender aí como é que funciona a questão de implantação de máquinas virtuais lá na nuvem da Microsoft, que é o Azure. Bom, para a gente começar matando aqui a questão dos componentes, é importante que a gente entenda que eu tenho dois tipos, né, de componentes dentro da infraestrutura do Active Directory. Tá? Eu tenho o que a gente considera como componentes físicos e eu tenho também os componentes lógicos. Tá? Então, os componentes físicos, a gente pode começar falando especificamente sobre os controladores de domínio. Quando eu tenho uma infraestrutura do Active Directory, os controladores de domínio são os caras que contêm cópia da base de dados do Active Directory. Então, eu tenho informações específicas do domínio que são armazenadas e são atualizadas, né, a partir de qualquer um dos controladores de domínio, né, que seja membro de um mesmo domínio. Então, parte dessa informação, ou melhor dizendo, boa parte dessa informação, ela é replicada entre controladores de domínio. Né? Algumas coisas são pertinentes a cada controlador de domínio especificamente, mas isso aí é uma outra história que a gente vai falar a respeito. A questão de armazenamento de dados. Né? Existe dentro de cada controlador de domínio, né, um armazenamento do próprio serviço de domínio do Active Directory. Tá? Por exemplo, se você levanta dois controladores de domínio dentro do mesmo domínio, apesar desses caras replicarem informação, a base de dados onde essa informação reside, ela está dentro de cada controlador de domínio. Tá? Então, cada controlador de domínio tem a sua própria base. E a gente está falando de um arquivo chamado ntds.dit. A gente tem alguns outros arquivos de suporte ao ntds.dit, que são os arquivos EDB, né, que são os arquivos que fazem todo o log, né, das transações do Active Directory. A gente tem o compartilhamento de volume do sistema, né, que aparece lá como o sysvol, né, para a gente. A gente tem o compartilhamento netlogon, enfim, tem algumas características específicas que cada controlador de domínio tem o seu. Então isso também faz parte da infraestrutura, né, do componente físico do controlador de domínio. A gente também tem a figura do servidor de catálogo global. Esse servidor de catálogo global
ele representa uma parte do banco de dados, né? E é uma parte somente leitura, né? De todos os objetos existentes no domínio dentro da floresta. Tá? Então, a função do catálogo global é fazer com que algumas pesquisas, né, algumas buscas que você faça por objetos dentro de um domínio, que esse processo seja agilizado. Então, basicamente, a sua base de dados do Active Directory, ela armazena todos os dados do seu domínio. Mas, quando você tem esse servidor como sendo um servidor de catálogo global, ele armazena os principais elementos de todos os objetos existentes dentro de um domínio. Tá? A gente vai ter oportunidade de ver isso na prática também. E por fim, a gente tem a figura aí dos ROD6, que são os Read Only Domain Controllers, ou simplesmente controladores de domínio, somente leitura, né? Que é uma instalação especial do Active Directory no formato somente leitura. Tá? Então a gente faz uso desse recurso, por exemplo, quando eu tenho uma filial ou um escritório avançado, onde eu não consigo garantir a segurança física do meu controlador de domínio, né? Ou, por exemplo, onde eu não tenha uma equipe, né, de suporte, uma equipe de TI para poder me dar um suporte imediato, né, se eu tiver algum problema com os objetos de domínio ou com o controlador de domínio. Tá? E, ao mesmo tempo, essa implantação avançada do controlador de domínio, ela melhora o meu processo de logon dentro dessas filiais, dentro desses escritórios filiais. Né? E quando a gente fala dos componentes lógicos, né, a gente está falando basicamente de uma infraestrutura, né, que é essa infraestrutura que você não vê, né, você não toca nessa infraestrutura, né, mas você precisa entender como é o design dessa infraestrutura e até mesmo para você poder ajustar esse design de forma apropriada para dentro das necessidades da tua organização, do teu ambiente. Então a gente tem, quando a gente fala sobre a parte lógica, a gente tem uma partição, né, algo que a gente chama de partição. Essa partição, especificamente que a gente fala, é uma partição do banco de dados do Active Directory. Tá? Então, aquele arquivo que representa o banco de dados do Active Directory, ele, na verdade, se divide em partições. Então, eu tenho uma partição para configuração, eu tenho uma partição para domínio, eu tenho uma partição para aplicação. Então, aquele mesmo arquivo, ele é particionado em componentes diferentes e esses componentes, como eles representam seções distintas, eles sofrem replicação também de maneira distinta. Então a gente precisa entender como é que funciona esse particionamento para que a gente consiga sanar alguns problemas que possam ocorrer devido à falha de uma replicação adequada no nosso ambiente. A gente tem a questão do esquema. O esquema, para fazer uma conceitualização dele aqui bem rápida, o esquema ele representa todas as propriedades de todos os objetos que existem dentro do Active Directory. Né? Tudo que é atributo que existe dentro do Active Directory é gerenciado pelo esquema, né? Pertence ao esquema. O que eu quero dizer? Quando você cria um usuário, você tem uma série de informações sobre aquele usuário, como o primeiro nome, o último nome, o user principal name, qual o departamento que ele trabalha, se a conta dele está ativada, se não está. Cada informação dessa, de um objeto do Active Directory, é um atributo. Né? E cada atributo desse faz parte do esquema, e o esquema ele pode ser customizado, né? Dependendo da aplicação que você vai implantar. Talvez você precise expandir esse esquema. Um exemplo disso é o Exchange. Então, quando você faz uma instalação do Exchange no teu ambiente, o Exchange ele utiliza atributos que não existem
no esquema, e ele precisa expandir, né, precisa criar novos atributos para que ele possa funcionar de forma adequada. O componente lógico que a gente conhece como domínio. Muita gente pergunta, Lauf, o que é o domínio? Né? Qual é a melhor definição para um domínio? A melhor definição que você pode encontrar para domínio é como se você estivesse definindo, né, através do domínio, uma fronteira administrativa para você criar e gerenciar os objetos, né, do Active Directory, como usuários, computadores e grupos. Então, a extensão desse domínio é exatamente o tamanho dessa fronteira administrativa. Tá? E cada domínio, né, ele é uma fronteira administrativa particular. Então, se você tem domínios diferentes, por mais que sejam dentro da mesma floresta, ou domínio pai e domínio filho, você vai ver, por exemplo, que existe a conta de administrador. Né? O domínio pai tem a conta de administrador, o domínio filho tem a conta de administrador. Porém, são contas administrativas diferentes, não é a mesma conta. Tá? Por quê? Porque o domínio ele tem exatamente a função de estabelecer essa fronteira administrativa. E aí a gente fala sobre as árvores de domínio, que é exatamente um conjunto, né, de domínios que compartilham, né, o mesmo domínio raiz em comum. Né? Então, se eu tenho um Active Directory onde eu acabei de criar um domínio, eu tenho um domínio raiz. A partir dali, se eu crio um domínio filho ou um outro domínio dentro da mesma floresta, eu já passo a ter o conceito de árvore de domínio e, por consequência, eu tenho o conceito também de floresta. Né? Então, quando eu falo de floresta, é quando eu falo de um ou mais domínios, né, que também compartilham uma infraestrutura comum do serviço de domínio do Active Directory. Partindo para sites, quando a gente fala de sites dentro do Active Directory, a gente está falando de uma divisão lógica dentro da característica de conectividade. Tá? Então, se eu tenho uma empresa e essa empresa ela possui uma rede e que parte dessa rede ela não é, a gente chama de não é bem conectada, né? Vamos entender o termo bem conectado como se não houvesse uma conexão de alta velocidade, né? entre esses caras que fazem parte dessa rede. Então, se eu tenho duas redes distintas e elas não estão bem conectadas, elas não têm uma conexão de alta velocidade, o ideal é que eu divida essas redes em organizações lógicas que nós chamamos de site. Tá? Então, o site é uma definição lógica de uma localidade do serviço de domínio do Active Directory, né? E os objetos do AD e os recursos do AD, eles se baseiam nessa localização, né? Através aí da associação dele com a rede TCP/IP, para poder chegar perto, né? Alcançar os recursos que estão mais próximos dele. Então, vamos lá. Se eu tenho uma empresa, essa empresa ela tem uma matriz e tem uma filial, e essa filial está em outro bairro, está em outra cidade, em outro estado, enfim. E eu dependo de uma conexão que não é uma conexão de alta velocidade entre a matriz e a filial. E aí eu começo a distribuir os meus serviços. Por exemplo, eu tenho um controlador de domínio na matriz e um controlador de domínio na filial. Não tem o menor sentido um usuário que está lá na filial precisar fazer logon e ele utilizar o controlador de domínio que está na matriz. Tá? Então, essa divisão de sites é exatamente para mostrar para os objetos o seguinte: olha, cara, tem um controlador de domínio aí perto de você e você pode fazer logon utilizando esse controlador de domínio. Né? Então, o site ele dá essa base para a definição local. E, por fim, a gente tem as unidades organizacionais. Né? Essas unidades organizacionais elas são containers, né, dentro do serviço de domínio do Active Directory, que te fornece ali uma opção para você
agrupar, né, objetos do Active Directory que, de repente, tem alguma afinidade lógica dentro do domínio. O que é essa afinidade lógica? Eu tenho aqui vários usuários que fazem parte de um mesmo departamento. Então, eu pego esses usuários e coloco dentro de uma unidade organizacional que represente esse departamento. Dessa maneira, se eu quiser aplicar uma configuração centralizada para esses usuários especificamente, eu posso lançar a mão de recursos como a política de grupo, né, como o GPO, para poder fazer essa configuração de forma centralizada. Tá? Então, a unidade organizacional ela tem essa função de organizar logicamente a nossa estrutura, né, os objetos, e também de fornecer uma maneira mais simples de você centralizar a tua administração. Em relação ao que a gente falou sobre o que é a floresta, né, e o esquema, né, para a gente entender essa infraestrutura, vamos dar uma olhada aqui especificamente nesse slide, porque aqui a gente já mata algumas dúvidas também. Por exemplo, quando você cria um domínio na tua floresta, a primeira vez que você cria um domínio, tá? Esse cara é o que nós chamamos de domínio raiz da floresta. No nosso exemplo, é esse que está representado aqui pelo adatum.com. Tá? Então, esse aqui eu sei que foi o primeiro domínio criado, né? E ele responde como domínio raiz. Quando você cria um domínio filho, esse domínio filho, obrigatoriamente, ele compartilha o mesmo namespace, né? Então, ele vai terminar com adatum.com, vai ter algum nome aqui que você vai dar antes aqui, filial, enfim, vai ficar a teu critério, né? Mas a estrutura que eu tenho aqui é uma estrutura pai e filho, tá? Então, esses caras aqui já fazem o que a gente chama de árvore, né? Quando você, dentro da mesma floresta, eu chamo de floresta porque é o conjunto inteiro, né? Então, dentro dessa mesma floresta, quando você cria um novo domínio, né, que é uma nova árvore que a gente chama, ele obrigatoriamente tem que ter um namespace DNS diferente, tá, do domínio raiz. Tá? Então, você vai ver aqui que você criou um fabricam.com e aqui ele inicia uma nova árvore. Se eu quisesse criar um terceiro domínio, poderia? Poderia. Ele iniciaria com uma nova árvore. Apareceria um triângulo aqui em qualquer lugar, né? E esse triângulo estaria no mesmo nível aqui do Fabricam e do Adatum. Se eu quisesse criar um subdomínio dentro de Fabricam, obrigatoriamente eu teria que utilizar o espaço, né? o namespace contíguo de Fabricam.com. Então, ele seria alguma coisa .fabricam.com e dentro dessa estrutura aqui, a gente chama de organização da sua floresta. E quando a gente fala de organização da floresta e quando a gente fala de esquema, é importante a gente lembrar que quando eu faço uma alteração no esquema, eu faço uma alteração para a floresta inteira, porque o esquema ele é compartilhado para a floresta toda. É um esquema só, né, para a floresta toda. Significa que se eu fui lá na minha base de dados de atributo e acrescentei um atributo, isso é replicado para toda a minha floresta. Bom, e a estrutura, né, do próprio domínio, né? Como é que funciona essa estrutura do próprio domínio? Então, vamos lá. Eu quero implantar um Active Directory. O que eu preciso? Como eu já disse, o Active Directory ele é um domínio, né? Ele é um agrupamento lógico de usuários, de computadores e de grupos, né? Que são os objetos que a gente lida com mais frequência, né? Para propósitos, né? de gerenciamento e também para propósitos de segurança, de atribuir segurança. Então, todos esses objetos eles são armazenados em uma base de dados, né, dentro do Active Directory, né, e uma cópia dessa base de dados ela é armazenada em cada controlador de domínio dentro do nosso ambiente do Active Directory. Tá?
Quando eu falo que a gente, né, lida ali com usuário, com computador e com grupo, não estou dizendo que existem só esses tipos de objetos, né? Por exemplo, a unidade organizacional é um objeto, tá? Os containers são os containers, quando eu falo containers tipo users, computers, né, que não são unidades organizacionais, mas são containers, eles são objetos. E eu tenho uma série de outros objetos existentes na base de dados do Active Directory, tá? Então, quando a gente fala da estrutura lógica, é importante a gente lembrar que essa estrutura lógica ela existe para impor mesmo uma fronteira, né, uma barreira de replicação, né? Não tem sentido eu replicar informações de uma base de dados de um domínio para outro, né? Replicar toda a base de dados não tem sentido, apesar da gente usar, como eu te falei, daqui a pouco a gente vai falar sobre catálogo global e vai entender melhor o que é isso, né? Então o domínio representa claramente essa fronteira, tá? Uma das características interessantes, né, de você ter um Active Directory é porque quando você utiliza o domínio, você está iniciando, na verdade, uma central administrativa. Quando eu falo de central administrativa, eu estou falando que você tem a possibilidade de, através desse componente, que é o Active Directory, de você centralizar todos os grupos, todas as associações de usuários e computadores a esses grupos, de atribuir permissionamento, tudo isso de maneira centralizada. Tá? O que antes, se você tivesse um grupo de trabalho, você teria usuários espalhados, né, por todos os computadores. Né? Imagina, cada computador tendo a sua base de dados de usuário, com a sua própria senha. Então, você gerenciar esse tipo de ambiente é muito complicado. Então, o Active Directory ele te fornece essa administração centralizada, onde o mesmo usuário ele pode fazer logon em diversos computadores que estejam no meu domínio e podem acessar também, através desses diversos computadores, podem acessar recursos, né, para os quais eles têm o privilégio de acesso, como impressoras, pastas compartilhadas e por aí vai. Em relação a controladores de domínio, quer dizer, o controlador de domínio, ele antigamente a gente dizia, né, que ele fazia parte só da infraestrutura física, mas apesar de ele estar listado como infraestrutura física, a gente sabe que a gente pode virtualizar essa infraestrutura, mas aí fica uma coisa meio esquisita, né? Peraí, ele é virtual ou ele é físico? A infraestrutura é física, mas está virtualizada. É exatamente isso. Também não precisa entrar assim, ser tão divisor, né, de tarefas ou de tipo de componente quando se fala de virtualização. Virtualização é um caso à parte quando a gente fala de controladores de domínio e a gente também vai chegar no ponto de falar desses caras. E o ideal que a gente precisa entender, né, quando a gente trabalha com mais de um controlador de domínio, é que a gente precisa se preocupar com aspectos de replicação, né? A gente tem um serviço específico para replicação que funciona, né, para poder sincronizar todas as alterações e todas as atualizações que você faz dentro de uma base de dados do Active Directory para todos os outros controladores de domínio dentro do domínio. Tá? E, além disso, a gente tem aí alguns serviços, né, que foram melhorados. Quando a gente fala, por exemplo, de replicação, o próprio Windows Server 2008, né, ele já teve uma melhoria muito grande no processo de replicação dele. Até o 2003 a gente utilizava um protocolo, né, um serviço, melhor dizendo, chamado FRS, que era o File Replication Service. E do 2008 para cá, a gente passou a utilizar o DFSR, né, que ele é utilizado para poder replicar parte das informações que são interessantes para o domínio, né, como, por exemplo, a pasta sysvol. Bem,
Quando a gente fala também aqui de... quando a gente estende aqui a implantação do nosso ambiente, né, lá para o Azure, aí a coisa muda assim drasticamente, né, em relação ao que você pode fazer dentro do teu ambiente, né? Então, quando a gente trabalha com o Azure, a gente tem basicamente dois tipos de implantação. Uma implantação que ela é feita somente na nuvem, tá? Dentro do próprio Azure, eu posso optar por fazer o seguinte: eu tenho uma base de dados do Active Directory especificamente para trabalhar com o Azure, tá? Que a gente chama de Azure Active Directory. Agora, se você tem uma base de dados, né, que é a tua base de dados on-premise do teu AD local, e você quer expandir isso lá para o Azure, você pode criar uma máquina virtual dentro do Azure, fazer com que o teu ambiente se comunique com essa máquina virtual através de uma VPN que você cria do teu local até o Azure, e aí você tenha o processo de replicação acontecendo naturalmente, né? E com isso você vai ter a possibilidade de que algumas aplicações ou os próprios usuários, né, que precisam utilizar essas aplicações aí para negócios, né, essas aplicações para negócios distribuídos, né, que independem do local que você está, aí você vai utilizar o próprio Azure para fornecer a autenticação para você. Tá? Enfim, o legal aqui é a gente já começar aqui metendo a mão na massa. Então, a gente vai rever aqui o processo de implantação de um controlador de domínio, explicando aí um passo a passo para que não tenha nenhuma dúvida para que serve cada coisa. E vamos lá. Bom, a gente vai partir de um laboratório zeradinho, tá? As VMs elas estão recém-implantadas. A única configuração que eu tenho nelas é somente o nome do host e os IPs. Eu vou iniciar aqui a minha VM Server 1. E nela a gente vai fazer a implantação dos serviços de domínio do Active Directory e vamos promover esse Server 1 a controlador de domínio do domínio class 365.local. Então, inicialmente, vamos dar uma geral aqui nas configurações TCP/IP. Ela já está com o IP 192.168.0.1. Já deixei aqui previamente apontado para ela mesmo como DNS. Tá? Isso aqui já faz parte da configuração padrão das VMs, né? Então, a gente não tem absolutamente nada implantado, só a VM com nome e IP, mais nada. Vamos fazer a implantação do serviço de domínio do Active Directory. Escolher aqui a função do servidor, serviço de domínio do Active Directory, e vamos só clicar até mandar instalar. E vamos aguardar a instalação da função. Em seguida, a gente vai promover o servidor a controlador de domínio. E aqui é onde começa toda aquela história de domínio raiz, domínio filho, nova árvore e por aí vai. Então, quando eu paro aqui nessa tela para selecionar a operação da implantação, o que eu quero fazer, né, com esse controlador de domínio, eu tenho a opção de adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Ou seja, para que eu utilize essa primeira opção, eu já tenho que ter um domínio existente. Não é o caso, a gente não tem absolutamente nada. Tá? A segunda opção é adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Ou seja, eu teria que ter pelo menos um domínio raiz. Eu também não tenho, né? E você repara que aqui ele até pergunta, o que você quer? Você quer implantar um domínio filho ou você quer implantar uma nova árvore? Eu não quero nenhum dos dois porque isso aqui não me atende ainda. Eu não tenho ainda o meu domínio raiz. Ou quando você quer criar uma nova floresta.
Criar uma nova floresta significa que a partir desse momento você está criando um domínio raiz da nova floresta. E isso fica claro aqui, ó, nessa caixa de texto, né? Nome do domínio raiz, ou seja, o primeiro domínio que vai iniciar, né, essa floresta que você está criando. Então eu vou botar aqui como class 365.local. É muito importante vocês saberem que vocês estão criando um domínio raiz, especialmente porque se depois vocês expandirem, né, esse domínio, criar uma nova floresta, e desculpem, uma nova árvore dentro dessa floresta, é importante saber que existem algumas funções que, em princípio, estão sendo atribuídas a esse domínio que a gente está criando, né? Por padrão, ele vai hospedar todos os mestres de operações, né? E que futuramente você pode querer distribuir isso pela sua floresta. Então é importante você ter a noção da importância, né, do peso desse cara aqui dentro do seu ambiente. A gente vai clicar em próximo. A próxima etapa, ele vai me perguntar qual é o nível funcional da floresta e o nível funcional do domínio. Essas questões aqui relativas a níveis funcionais, elas tratam aí diretamente dos recursos, né, mais novos que você tem dentro de cada edição do Windows Server, né? Então, quando você tem, por exemplo, um ambiente onde você tem um controlador de domínio rodando Windows Server 2008, fatalmente esse cara aqui, dentro da floresta, né, o nível da floresta dele deveria ser 2008 ou 2008 R2. Né? Como aqui a gente está implantando do zero, esse é o primeiro controlador de domínio, ele já entende, né, que ele não precisa ter uma dependência de versões mais antigas e já oferece para você o nível funcional mais novo. Como a gente já viu, o Active Directory ele precisa ter um DNS, né, para trabalhar junto com ele, mas que não é obrigatório, né, que o DNS seja implantado junto com ele. Tá? É desejável, ok? Né, que a gente tenha o DNS implantado junto com ele, mas não é obrigatório. Nesse nosso caso, a gente vai manter aqui a implantação do DNS em conjunto, porque a gente não tem outro DNS, e a gente sabe que a boa prática diz que o ideal é você ter um DNS implantado junto com o seu Active Directory para que eles trabalhem de forma integrada. Né? Obrigatoriamente, todo servidor que você implanta primeiro, né, ele tem que ser um catálogo global, né? E também, obrigatoriamente, eu não posso ter esse primeiro controlador de domínio como um controlador de domínio somente leitura. Tá? Então, essas duas opções elas vêm bloqueadas exatamente por isso. Esse é o primeiro cara, então, obrigatoriamente, ele tem que ser um catálogo global. E ele não pode ser um controlador de domínio somente leitura, porque ele depende de um controlador de domínio full, né, gravável, e a gente não tem nenhum no ambiente. A senha de restauração dos serviços de diretório é uma senha que não tem absolutamente nada a ver com a senha de administrador. Tá? Você pode definir uma senha diferente. E vale lembrar que cada controlador de domínio também pode ter uma senha diferente. Você não precisa criar a mesma para todo mundo. Porém, é importantíssimo que você armazene essa senha, que se um dia você precisar, ela vai ser útil. O que é o modo de restauração do serviço de diretório? A gente costuma dizer o seguinte: quando eu faço a implantação do serviço de domínio do Active Directory, todas as contas locais desse servidor deixam de existir, né? Aquela base de dados SAN deixa de existir, e tudo aquilo é migrado para a base de dados do domínio, para ntds.dit. Né? Então, a minha conta de administrador ela é promovida, né? Junto com o meu controlador de domínio. Porém, existem determinadas situações que o serviço de domínio pode não funcionar. Tá? Então, algumas tarefas que a gente faz com o controlador de domínio, especificamente algumas tarefas de manutenção ou algumas tarefas de recuperação de desastres, que exigem que o meu serviço de domínio esteja fora.
Bom, se o meu serviço de domínio está fora, como é que eu vou fazer o logon, né? Se a minha base de dados que armazena a conta de administrador do domínio está fora, né? Como é que eu faço o logon nesse cara? Então, para isso, você tem uma conta administrativa local, tá? Que nós chamamos de modo de restauração do serviço diretório, que você vai utilizar essa senha quando precisar fazer uso dessa conta, tá? Então, estou definindo aqui a senha. Como eu disse, não precisa ser a senha igual a do administrador, mas você tem que utilizar uma senha que você lembre depois. Isso aqui é um alerta que ele está dando, falando que não foi possível criar uma delegação para esse servidor DNS. Aqui ele está tentando avaliar a possibilidade, né, de você estar criando um domínio filho e nesse momento ele estaria fazendo todo aquele processo de delegação, né, que nós vimos quando estudamos o DNS no seu modo mais puro, né? Então ele já faria a separação do domínio pai, já criaria aquela pasta com o nome do domínio filho, já faria a delegação automaticamente, já faria o encaminhamento, né? Mas como esse não é o caso, a gente não está criando o domínio filho, então ele só está me avisando, olha, não deu para criar a delegação, também para a gente não fazer a menor diferença, porque a gente não está criando o domínio filho, não está fazendo nenhuma operação que exija, né, a criação de uma delegação. Então você pode ignorar isso aqui tranquilamente e seguir com o assistente. Nessa opção, ele está verificando se existe, né, um domínio já com o mesmo nome NetBIOS e se esse nome está em uso, né, para que a gente possa prosseguir. Tá? O nosso primeiro domínio, então ele botou lá um nome NetBIOS Class 365. Vamos em frente. Em seguida, ele pede para que a gente especifique aqui aonde a gente vai colocar o banco de dados, aonde a gente vai colocar os arquivos de log e aonde a gente vai colocar a pasta sysvol. Se o seu ambiente é muito grande, a ponto da sua base de dados ficar muito inchada, se você tem a pasta sysvol muito grande, com muitos objetos, com muitos GPOs, e existe uma recomendação da Microsoft que você coloque esses caras em unidades diferentes, né? Que você coloque o banco de dados em uma unidade, que você coloque os arquivos de log em outra unidade e a pasta sysvol também para outra unidade. Veja bem, é uma recomendação, tá? Não é uma obrigação. Tá? Se o seu ambiente é pequeno, se ele é perfeitamente controlado, você pode manter esses caras dentro da mesma unidade. Né? Ele não vai impedir que você siga adiante. E futuramente, você tem a possibilidade de alterar a localização tanto da pasta da base de dados quanto da pasta de log. Vamos seguir em frente. Aqui ele simplesmente me dá um resumo, né, de todas as opções que a gente escolheu durante o nosso assistente. Me fornece aqui um script em PowerShell bastante interessante para você entender, né, qual o comando em PowerShell foi utilizado para poder implantar esse controlador de domínio, né? Então, se você quiser salvar isso aqui e executar via PowerShell, você vai conseguir êxito também. Então, repara que ele está trazendo aqui, ó, a gente não está criando uma delegação de DNS, está trazendo aqui o caminho, né, do banco de dados, o módulo domínio, o nome do domínio, o nome NetBIOS, o modo da floresta, né, se eu estou instalando o DNS, o caminho onde eu vou armazenar o meu log. Aqui é interessante esse no reboot and completion, né, false, ou seja, não está colocando falso ali para não dar um reboot na hora que completar a operação, ou seja, ele tem que dar um reboot, né? Se eu estou dizendo para não dar um reboot, estou dizendo que é falso, estou dizendo uma forma contrária de dizer que ele tem que dar um reboot, né? E estou forçando esse reboot. É legal para vocês analisarem os comandos em PowerShell, né, que são utilizados aí com as operações que a gente faz dentro do domínio.
Bom, enfim, eu vou clicar em próximo e aí ele começa a fazer, pega esses dados que a gente forneceu para ele e começa a fazer uma validação de pré-requisitos, né, para poder fazer a implantação do serviço de domínio do Active Directory. A gente vai aguardar essa validação para poder concluir. Bem, a validação foi feita, ele diz aqui que todas as verificações passaram, né, com êxito, e a gente clica em instalar e ele começa o processo de promoção propriamente dito. Tá? Então aqui é onde todas as operações estão acontecendo. É interessante que você perceba exatamente qual é a etapa do andamento que está sendo exibida para você, porque você consegue entender o que o cara está fazendo de fato. Ó. Ele está agora instalando, né, o DNS. Então, nesse momento, ele está pegando a função DNS e está implantando dentro do servidor. Ali ele passou por uma pausa ali, ele implantou e fala, agora vamos ver se o DNS responde. Então ele procura por esse cara lá pela porta 53, né? Aí começa a fazer a criação da partição de diretório. Lembra que eu falei de partição? Ele já tem a base de dados, né? Está montando a base de dados e criou a partição do meu serviço de diretório. Agora ele está configurando o serviço de servidor DNS. Já fez a instalação, agora ele está criando todos aqueles registros SRV e tudo mais. Enfim, no final das contas, ele diz que o servidor foi configurado com êxito como controlador de domínio e ele já vai reiniciar esse cara e quando ele voltar, ele já vai ser o controlador de domínio do nosso domínio class 365.local. Bom, o nosso controlador de domínio já retornou. Eu vou fazer o logon aqui com a conta de administrador do domínio. E com isso a gente pode, né, dar uma olhada com mais calma dentro de tudo aquilo que a gente viu em relação aos componentes, né, do Active Directory. Quando a gente faz a implantação de um controlador de domínio, a gente tem que tomar alguns cuidados logo de cara. Tá? A primeira coisa que você tem que olhar para saber se a tua implantação do controlador de domínio foi bem sucedida é verificar de cara se os compartilhamentos sysvol e netlogon estão ok. A melhor forma de você fazer isso é abrir aqui um explorador aqui de arquivos. Né? Você coloca lá _/, coloca o nome do domínio e _. Então você tem que ver de cara aqui o netlogon e o sysvol. Tá? Esses são os compartilhamentos primordiais existentes do teu domínio. Pode acontecer, tá? Pode acontecer em algumas situações, quando você levanta um controlador de domínio adicional de um desses caras aqui não subirem. E aí você tem, enfim, você vai ter aí que correr atrás para poder colocar esses compartilhamentos em ordem. Né? Então existe toda uma infraestrutura de replicação, de criação da pasta que você tem que reconstruir, né, para que isso aqui funcione. Então eu sempre falo para o pessoal, levantou um controlador de domínio, não importa se ele é o primeiro, se ele é um controlador de domínio adicional. O primeiro indício que o seu controlador de domínio está íntegro, está saudável, é que ele foi capaz de criar sozinho o compartilhamento netlogon e o sysvol. Tá? Como eu disse, pode acontecer de ter alguma falha durante esse processo. Uma outra questão em relação às ferramentas que você utiliza, né? A gente costuma usar muito serviços e sites do Active Directory para poder verificar a questão de topologia. Né? Então isso aqui só vai ter mais utilidade quando você estiver trabalhando com sites, ou seja, quando estiver trabalhando com subredes, né? Aquela questão que eu falei em relação a ter localidades distintas, né? E você quer colocar serviços de autenticação nessas localidades distintas. Então, esse aqui também é um console que você utiliza para trabalhar com o Active Directory. Outro console que a gente utiliza é o console de domínios e relações de confiança. Então, esse cara aqui a gente utiliza
entre outras coisas, para ver como é que está a relação de confiança do meu domínio, né, com domínios externos, principalmente, né, com outras florestas, com domínios em outras florestas. Geralmente, quando existem outros domínios dentro da minha própria floresta, seja uma nova árvore, seja um domínio filho, a relação de confiança ela já é estabelecida de forma automática, ok? Um outro console que a gente utiliza é o console do esquema, né? Aquele mesmo esquema que eu mostrei, que eu falei para vocês que tem todos os atributos do Active Directory, mas por padrão esse console ele não é exibido, tá? Então, para que você exiba o console do esquema, a gente precisa primeiro registrar um DLL e depois abrir aqui um MMC para poder exibir esse console. Mas antes de mostrar esse console, eu quero mostrar para vocês usuários e computadores do Active Directory, que talvez esse aqui seja o console que a maioria dos administradores utilizem, né, a maior parte do tempo, e nele, né, é que estão contidos aqui uma visualização mais clara, né, de onde estão os objetos do teu domínio, né, os objetos do Active Directory. Enfim, a gente está com ele recém-implantado, então você só tem uma unidade organizacional, que é a Domain Controllers, né? A gente não tem nenhum computador ingressado aqui no domínio, né? Então, não criamos nenhum usuário, mais nada. Então, ele está bem enxuto, tá? Em relação à questão do esquema, pessoal, o esquema a gente primeiro registra a DLL. Vou abrir aqui um prompt de comando. Usa aqui a DLL, o nome dela é schm-mgmt.dll. E eu inverti aqui, eu botei SRV, SVR. Tá? O nome do aplicativo que a gente utiliza, o reg SVR. E aí ele registra essa DLL, né? Então só a partir daqui que você pode utilizar o MMC para poder visualizar esse console. Então eu vou mandar adicionar um novo snap-in e a gente tem o esquema do Active Directory aqui. Se eu não tivesse registrado a DLL antes, isso aqui não apareceria, tá? E aí você consegue ver o esquema do Active Directory. O que é esse esquema? Tá? Como eu falei, o esquema ele representa todos os atributos, né, de um determinado objeto. Por exemplo, se você pegar aqui o objeto administrador. Quando você abre as propriedades, você tem o nome do objeto, tem o sobrenome, nome para exibição, você tem informações a respeito do perfil, a respeito da conta, né, que é o nome de logon de usuário. Você tem o User Principal Name, né, que é esse aqui. Você tem o Some Account Name, que é esse nomezinho aqui que aparece, é o nome de logon do usuário anterior ao Windows 2000. Então, todo esse conjunto de atributos, né, ou propriedades estão definidos dentro do esquema. Por exemplo, eu tenho aqui as classes, né? Essas classes elas representam exatamente os objetos do AD. Então eu tenho, por exemplo, um tipo de objeto que é o user. E dentro do user eu tenho diversos atributos. Tá? Então todos aqueles atributos que você viu lá no formulário e mais, né? Tem atributos que não estão no formulário, eles estão listados aqui. Né? E se você quiser ver todos os atributos, olha aqui o Some Account Name que eu falei, né? O Some Account Name é exatamente aquele nome anterior ao Windows 2000. Aqui o campo que armazena a seed do objeto. E se você quiser ver todos os atributos existentes no teu esquema, eles estão aqui. Né? Bem, não é aconselhável que você mexa nisso aqui sem você saber o que você está fazendo. Né? Normalmente
Normalmente, algumas aplicações que você instala, elas precisam alterar o esquema. Existe uma conta, né, específica para quem quer alterar o esquema, tá? Que é a conta de administradores de esquema, e a conta de administrador de empresa. Né? A conta de administrador de empresa também é capaz de alterar o esquema. Tá? Enfim, aqui é um console que a gente não costuma meter muito a mão. E um console do Windows Server 2012 R2, que eu gosto muito de usar, mas que pouca gente usa, que é a central administrativa do Active Directory, que é uma, vamos dizer assim, uma interface gráfica que, em segundo plano, né, no segundo plano dela, ela prepara algumas coisas em PowerShell para você. Tá? Então eu tenho aqui a minha visão geral aqui dessa interface, né, que é a central administrativa. É muito interessante que vocês usem, né, essa interface, porque ela faz você ganhar tempo em muitas coisas. O exemplo mais simples que eu dou, por exemplo, eu chego aqui dentro da minha do meu domínio aqui, classe365.local, vou criar uma unidade organizacional chamada TI, e aí aqui dentro eu quero criar um usuário. Né? Então, quando eu crio um usuário, basicamente eu coloco o nome desse usuário, defino qual é o nome de logon e o SAM Account Name, avanço, defino a senha, mexo aqui em alguns atributos e só. Né? Eu não consigo criar mais coisas, né? Definir mais coisas durante o processo de criação. Se eu quiser colocar esse cara dentro de um grupo, por exemplo, eu tenho que clicar 2 vezes, né? Vou ter que ir lá na guia membro D e começar a adicionar esse usuário aqui aos grupos. Se você cria um usuário utilizando a central administrativa, só para a gente ver aqui a diferença, ó, eu vou expandir aqui até a minha unidade organizacional TI. Dentro da UTI você vai ver que eu já tenho lá o objeto usuário, mas eu vou criar um novo usuário aqui para você ver que o formulário que aparece para mim é muito mais completo, ou seja, todas aquelas informações que eu posso fornecer para criar um usuário, eu já forneço diretamente aqui nesse formulário. O mais legal de tudo é que esse formulário aqui nada mais é do que uma maneira bonitinha de eu preencher os dados para que no final das contas ele crie um usuário com PowerShell. Então, se eu botar aqui o nome do usuário, TI2, aqui eu já defino qual é o UPN dele, ó, TI2, aqui eu já defino qual é a senha, ou seja, eu não avanço para a próxima tela para ir para a próxima senha. Né? Ele já está me dizendo aqui, né, que eu estou criando dentro da UTI, mas eu posso alterar isso aqui também. Posso proteger, né, contra a exclusão acidental. Eu posso definir qual é o horário que o usuário pode fazer logon, qual o computador. Enfim, eu posso colocar todos os parâmetros, né, de personalização do usuário aqui. Né? Então eu vou dizer, por exemplo, que o cara não precisa, né, alterar a senha dele. E por fim, quando você cria o usuário, ele já criou o usuário, ele te mostra o que ele fez, né, dentro aqui do histórico, né, do PowerShell. Então, repara que ele utilizou aqui o new AD user, né, para poder criar a conta de usuário. Botou aqui um set AD account password, um enable AD account, um set AD account control, set AD user. Então, ele pegou toda aquela gama de informação que a gente colocou no formulário, transformou isso em PowerShell, e é interessante para que você estude, né, tudo que aconteceu e entenda, né,
como é que foi a ação do PowerShell para poder criar esse objeto, né? Falei usuário, mas poderia ser um computador, poderia ser um grupo, poderia ser uma unidade organizacional. Algumas coisas você só consegue fazer, quer dizer, não é que você só consiga fazer pela central administrativa, mas é mais rápido você fazer pela central administrativa, como, por exemplo, definir, né, se você vai habilitar a lixeira do PowerShell, quando você vai criar o controle de acesso dinâmico, quando você vai, por exemplo, habilitar o que a gente chama de senha refinada e por aí vai. Então o PowerShell ele junto com a central administrativa do Active Directory, acho que é uma das melhores ferramentas que a gente tem aí para poder utilizar junto com o seu controlador de domínio.